E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Ser cristão é um estilo de vida cristã e não separamos absolutamente nada. Não existe uma separação de material com espiritual. Tudo na vida do cristão é espiritual. Às vezes o que parece ser material não é material, é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual. A nossa maneira de viver, a escolha que fazemos, como conduzimos o nosso casamento, como criamos os nossos filhos, como administramos os nossos negócios, como ofertamos, tudo isso é espiritual, não se separa absolutamente nada. E ontem nós falamos uma reunião inteira sobre isso. Porque ontem nós falamos, para quem não estava na reunião, nós falamos o que significa a palavra oferta e o que é a oferta no mundo espiritual. O que uma oferta pode fazer na vida de uma pessoa, assim como tem gente que talvez diz assim, não, mas falou de oferta, só de oferta. Não, nós estamos falando da tua vitória. É verdade, porque a vida de um cristão não se separa nada, absolutamente nada. Assim como nós falamos acerca do casamento, nós perguntamos aqui, eu perguntei hoje pela manhã, né? Você sabe o que é coabitar? Sabe ou não? Sim ou não? Sabe o que é coabitar? Quando a Bíblia diz assim, que os maridos devem coabitar com a esposa com entendimento. Sabe ou não? Você sabe, rapaz, você estava aqui, estava escutando. Sabe ou não? O que é? Ai, que santidade, meu Deus. Tenho até medo de falar, bispo. Fazer sexo com entendimento. Ô bispo, a Bíblia fala sobre isso? Fala, e é espiritual. Porque quem vive na carne, tudo que faz é na carne. Quem vive no espírito, tudo que faz é no espírito. Até a relação íntima entre um casal é espiritual, não é carnal. A forma da pessoa viver é espiritual, não é carnal. Pode parecer um ato carnal e é um ato espiritual. E tudo depende do espírito que está na pessoa. Por isso que a pessoa, Jesus disse assim, é necessário nascer? Então o que nasce de novo, nasce por um novo nascimento, um nascimento espiritual. E aí, nós falávamos a respeito do que a Bíblia fala acerca da oferta, que é um serviço ministerial, né? Coríntios 8, Coríntios 9, que é um serviço ministerial, que na oferta nós servimos ministerialmente ao Senhor. O que traz o cuidado de Deus, porque Deus ama ao que dá com alegria, não por necessidade ou por avareza, mas Deus ama ao que dá, mas ao que dá com alegria. E quando você ama algo, você cuida desse algo. Quando você ama algo, você dá o melhor para esse algo. Quando você ama alguém, você se doa a esse alguém. Amém? Então, traz o milagre da multiplicação para que enriqueçais. Diga comigo, para que enriqueçais. Diga comigo, em tudo. Em tudo, enriqueçais em tudo. Então nós falamos o seguinte, se eu perguntasse quem quer ser rico, talvez muita gente levantaria as mãos. Qual a diferença? Você quer riqueza ou você quer ser próspero? Rico ou próspero? Perfeito. Por quê? Porque rico, muita gente pode ser. Próspero, poucas pessoas podem ser. Rico, muitos podem ser, mas rico não quer dizer absolutamente nada, porque existem ricos miseráveis. Ricos que a única coisa nessa vida que ele tem, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro, ele é miserável. Ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem saúde, ele não tem família, ou ele não tem prazer na união familiar.
a única coisa que ele tem é riqueza, ele não tem prosperidade. Diga comigo, prosperidade, ausência de necessidade. Então, quando uma pessoa é próspera, ela é próspera na saúde, ela é próspera na área sentimental, familiar, econômica, né? Na área financeira, ele é próspero. Então, tem muitos ricos miseráveis. Rico, muita gente pode ser próspero, é uma outra história. Está entendendo? Então, nós precisamos entender a diferença, porque tudo, e dentro dessa lei que nós estudamos, e estudamos profundamente, nós estamos vendo o que a oferta traz à vida de um homem. A oferta traz aproximação de Deus, a oferta pode trazer a cura, a oferta pode cessar uma maldição, uma oferta pode trazer um milagre que a pessoa necessita, a oferta traz abundância, a oferta traz multiplicação, a oferta traz o amor de Deus para a vida da pessoa, porque a palavra oferta significa no hebraico aproximar-se. Sério isso, né? Sério. E aí, é o seguinte, não se separa absolutamente nada na vida do cristão. Como eu disse, é inerente ao cristão o amor à obra, é inerente ao cristão. O cristão, ele tem um modelo, um estilo de vida cristão. Ele tem um modelo como ele conduz a vida dele, ele conduz o casamento dele, como ele cria os filhos dele, como eu disse ontem, né? Para quem tem filhos, tem gente que sem noção, e me perdoe a palavra, é sem noção, porque as pessoas dizem assim, hoje as crianças precisam experimentar, as pessoas precisam experimentar para saber, não precisa experimentar nada, não precisa pegar maldição para a vida, não precisa, porque quando vai experimentar, está pegando maldição para a vida, está se fazendo um só com a outra pessoa, que ele nem sabe de onde veio, que ele nem sabe quais os lugares, com quem teve contato, que tipo de influência, e como nós aprendemos com a palavra, tudo foi tão muito bem projetado por Deus e cuidado por Deus, tudo tão muito bem pensado por Deus, que até a virgindade da mulher, o ímen da mulher, que é uma membrana muito bem irrigada, para que no momento que haja a penetração do homem, há o rompimento e os vasinhos se arrebentam, e há ali um pacto, uma aliança de sangue entre aquele casal. Olha que coisa linda, esse foi o projeto de Deus, e hoje o diabo banalizou isso, hoje a juventude. Então, nós criamos e ensinamos os nossos filhos isso. Assim como nós aprendemos, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós não temos o problema de ser, oferta não é um problema, é um serviço ministerial. Dízimo não é um problema, é nosso, porque não é nosso, é de Deus. Tudo que vem às nossas mãos não é nosso, não é de Deus. Eu estou trazendo só fazendo um breve resumo, porque muita gente passa anos dentro da igreja e não entende isso. Muitas pessoas passam anos dentro da igreja e não praticam isso. E muitas pessoas acabam não vendo a glória de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque a oferta, diga comigo, ela traz a graça. Está lá. Coríntios 8, Coríntios 9, leia Coríntios 9 inteiro, traz a graça. Graça é o quê? Favor imerecido de Deus, poder de Deus, favor imerecido de Deus sobre a vida do cristão. Para que superabundeis, para que abundeis, para que multipliqueis, para que enriqueçais em tudo e em todas as coisas. É lindo isso, não é? Então, eu dizia hoje pela manhã, né? Eu lembrava, o meu pai foi rico. Meu pai foi rico. A riqueza dele não trouxe segurança alguma a ele. Eu sou próspero. O meu pai foi rico. E meu pai não teve segurança alguma. Inclusive hoje eu estava lembrando, gente, falando aqui pela manhã, eu nunca falei isso porque eu lembrei hoje pela manhã. Olha que coisa linda, o que é a fé, né? O meu pai, ele vem de uma família de, na verdade era 12, morreu alguns, então ele tem, se não me engano, 8 irmãos. Então, o meu pai, o irmão dele,
era casado com a minha mãe e a irmã dela, 2 irmãos com 2 irmãs, certo? 2 irmãos com 2 irmãs. A família do meu pai foi uma família terrível, uma maldição gigantesca. Adultérios, o vício da bebida, homens violentos, agressivos. Então, olha a história. O meu pai, com o irmão dele, era casado com a minha mãe, com a irmã dela. Então, 2 casais de irmãos. Tanto o meu pai como o meu tio, irmãos, herdaram muita coisa. Foram homens prósperos, mas homens que carregavam uma maldição gigantesca. O resumo da história. A minha tia, em função de toda a vida dela, em função de todo o sofrimento dela, a minha tia não tinha Jesus. A minha tia foi internada no hospital psiquiátrico. A minha tia foi internada como louca, enfraqueceu a mente. O meu tio terminou seus dias como um alcoólatra. Foi minguando. Ele entrava de manhã, 7 horas, 8 horas da manhã no bar, e ele só saía à noite do bar. Virou um bêbado, um alcoólatra. A minha mãe conheceu Jesus, minha mãe se internou na igreja. Minha mãe se tratou em Cristo. A minha tia morreu, e morreu numa situação delicada. O meu tio morreu como alcoólatra, miserável, às mínguas. A minha mãe está viva, feliz, abençoada. O meu pai está liberto, transformado, abençoado. E para a honra e glória, como nós falamos ontem, que uma semente, você pode fazer uma semente, um plantio de uma semente. Porque nós precisamos pensar, né? Como falamos ontem, a semente que você planta leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. A semente que leva 30 anos, mas produz 200 anos. 200 anos. O plantio que a minha mãe fez em Cristo, ela colheu para a vida dela, ela tem colhido na nossa vida, ela tem colhido na vida dos netos, e ela vai colher através da vida dos bisnetos, fruto de uma escolha, fruto de um plantio, fruto de uma fé, fruto de você buscar e crer e confiar em Cristo, e ter aí, como a Bíblia diz, né, os dias felizes, termina bem a sua vida. Então, olha que exemplo, 2 irmãos casados com 2 irmãs, 2 irmãos, tudo, a obra na vida de um começa, ou aliás, a obra na vida de uma família começa com um. A minha mãe foi esse ponto. Essa que creu, essa que passou a buscar, essa que passou a orar, essa que pagou o preço de verdade. Hoje, toda a família colhe fruto daquela perseverança. Toda a família. E hoje minha mãe colhe através de nossas vidas. Ela colhe através das minhas irmãs, ela colhe através dos netos, ela colhe, e ela hoje é uma mulher feliz, abençoada. Ela não morreu. Meus tios terminaram os dias deles mal, já foram, já partiram, morreram. Meu pai e minha mãe estão vivos, vivendo, felizes, abençoados, desfrutando boa velhice e velhice próspera, abençoada, cheios de saúde. Minha mãe não foi internada, minha mãe se internou na igreja. É uma escolha que se faz, porque minha mãe passou pelas mesmas situações. Minha mãe passou pelas mesmas situações da minha tia. Minha tia foi agredida, minha mãe foi agredida, minha tia foi traída, minha mãe foi traída. Só que a minha mãe correu para se tratar em Cristo. A minha tia simplesmente foi se tratar no hospital. Está entendendo o que eu quero dizer? E tudo isso nós estamos falando do estilo de vida cristão. Nós estamos falando de oferta. De oferta. O quanto a pessoa, quando ela crê. Eu não vou voltar à história, mas tenho coisas novas para hoje. Vamos lá. Ageu 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel e sumo sacerdote
Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Diga comigo, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquece. Diga comigo, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Bolsa furada por quê? Entra por cima e sai por baixo, não tem fundo. Não tem fundo. Saco furado. Quantas pessoas se encontram assim? Tem plantado muito e colhido muito pouco. Come, mas não se fartam. Nunca, ou seja, não tem fartura. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, num saco furado, num saquitel furado, como está na Bíblia de muitos. Num saquitel furado. Que significa, você coloca por cima e já vazou embaixo. Não tem fundo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diga comigo, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Não adianta dizer assim, ai meu Deus, ai mas por que, Senhor? Por que, meu Deus? É como eu disse, né? Se eu pegar ali, se eu pegar em Coríntios 8, tem coisas que não se separam, né? Nós devemos nos destacar, diga comigo, na fé, no conhecimento, na palavra, na dedicação total e no ato de contribuir. Uma coisa não se separa da outra. Você vê, eu tenho fé, mas não se separa. Você não separa a fé da palavra, do conhecimento, da dedicação total, do ato de ofertar. Não tem como separar, é inerente à vida do cristão. Tem coisa que é inerente à vida do cristão. É o estilo de vida, faz parte do novo nascimento na vida do cristão. Não se separa. Entende o que eu quero dizer? Está nele, é inerente ao novo nascimento. A não ser que não nasceu de novo. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer a madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Quer dizer, nessa época, na época do profeta Ageu, as pessoas não se preocupavam com a obra, com o templo do Senhor. Elas estavam preocupadas somente com a vida dela. Passaram 16 anos da vida deles, 16, diga comigo, 16 anos. 16 anos, ainda não é hora, ainda não é hora, não é o momento, não é hora, não é tempo ainda, como nós lemos lá, não é o tempo, a hora que chegar a hora a gente faz, a hora que chegar, e aí passaram também 16 anos patinando. Por quê? Porque eles deveriam estar se preocupando com o que traria a bênção a eles, que era o quê? Aquele envolvimento com Deus, com a obra de Deus, com o templo do Senhor. Não tinham tempo, só estavam correndo atrás das suas coisas, não se dedicavam, não tinham preocupação alguma. É o que nós sempre ensinamos. Você acha que a única coisa que Deus quer para você, Ele só quer te dar dinheiro e Ele quer o seu dinheiro? Sim ou não?
É a mesma coisa da pessoa que pensa, né, o chefe de família ou a mulher que fala, eu te dou do bom e do melhor, tá bom demais. Será que é isso que uma família quer, um casal quer? É a única coisa que busca? Sim ou não? Não, as pessoas querem amar, elas querem atenção, elas querem cuidado, elas querem zelo, elas querem muito mais do que isso. Muito mais. É igual, então, um pai que não dá atenção nenhuma para o filho e simplesmente fala, está aqui tua mesada, querido, se vira, dê seus pulos. É isso? E o relacionamento? E aquela intimidade? É isso que Deus busca. Todo mundo que tem essa linha de pensamento fracassa. Por quê? Deus nos quer intimamente com Ele, Deus nos quer envolvidos, Deus quer que nós usemos os nossos dons e talentos, e recursos, Ele nos usa como instrumento, como está lá em Coríntios, nós lemos ontem, não vou ler de novo, senão nós perdemos muito tempo aqui, mas esse serviço ministerial, o ato de ofertar é um serviço importantíssimo ministerial. Amém? E aí, vocês esperam muito, eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo o que a terra produz, também os homens e o gado. Diga comigo, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O trabalho das mãos de vocês tem sido prejudicado, sabe por quê? Porque vocês se preocupam só com as coisas de vocês. Vocês têm corrido só para os interesses de vocês. Vocês têm se envolvido simplesmente com as coisas de vocês. E o que Deus quer é relacionamento. Deus quer que nós realmente tenhamos um relacionamento de intimidade, que nos aproximemos, que o sirvamos, que temos amor para com a obra. Não é só seu dinheiro não, querido. Viu? É o que eu disse. Eu sempre digo isso. Quando a pessoa nasce de novo, dízimo e oferta, isso não é um problema, não é problema algum para ele. Não é problema algum. Isso aí isso é besteira, porque faz parte, ele ama. Tanto é que a Bíblia diz assim, ó, Deus ama ao que dá, mas ao que dá com alegria, não por necessidade. Sabe aquele prazer? Puxa, eu quero abençoar a obra, eu quero ofertar, eu quero contribuir cada vez mais na obra, eu quero ser um canal de bênção na obra. Deus ama, eu amo a obra do Senhor. Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Jeoadaque, e todo o restante do povo, diga comigo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Atitude inteligente. Entenderam? Opa, espera aí, o problema não está em Deus, o problema está em nós. A culpa não é de Deus, esse é onde os nossos caminhos têm nos levado. É onde as nossas escolhas têm nos levado. Você quer que eu te prove o quanto isso é forte? O que nós fazemos num propósito como dos 52 dias? Nós intensificamos. É verdade ou não é? Nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós estamos com mais frequência dentro da igreja, nós buscamos, nós louvamos, nós jejuamos, nós buscamos na madrugada, nós intensificamos. E por isso, você vê que todas as vezes que a gente coloca mais força, mais o Senhor, mais da graça, da unção, do poder de Deus é derramado sobre nós. Porque é como nós temos visto, e se eu for pegar, tem muito mais aqui agora. A quantidade de testemunhos, aquilo que nós ouvimos a semana passada é uma parte, tem muito mais. E será que é natural tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Não. É fruto dessa aproximação, porque quando nós nos achegamos ainda mais a Deus, nós nos aproximamos, nós paramos para buscar a Deus, os maiores beneficiados somos nós.
Quando nós nos doamos, os maiores beneficiados somos nós. Nós é que recebemos, de todas as formas, de todas as maneiras. Quantas pessoas estão assim, estão cansadas, porque planta, planta, planta e não colhe, semeia, semeia, semeia e não colhe. Quantas pessoas estão, salário é num saco furado, entra por cima e sai por baixo. Muitas pessoas. E o problema, mas é Deus. Não tem nada a ver com Deus. Está ali o versículo. Olha onde os vossos caminhos têm os levado. Deus quer você. Seus dons, talentos, atenção, seu tempo. Não é simplesmente seu dinheiro, não. Seu tempo. Você. Entende? É igual, é simples. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Eu te dou tudo que você quer, querido, eu quero você. Não quero dinheiro, não. É sua atenção. Não te deixo faltar nada. Não é isso que eu estou falando. Estou te cobrando atenção. Quem é casado sabe do que eu estou falando. E quem não sabe, eu já vou te dizer que é por isso que está fracassando. Porque não é só isso. Não é tudo que você compra com dinheiro, não. É a mesma coisa de você falar assim para o seu filho, eu te dou uma boa escola, eu te dou isso, eu te dou aquilo, aquilo outro. Olha que você vê, já está perdido no mundo. Envolvido em más companhias, porque é você, é a sua presença, é a sua atenção. É você junto. É você acompanhando, é você conversando. É você falando, senta aqui, vamos conversar. É você saindo junto. É um relacionamento que dinheiro não compra. É verdade ou não é? O resto. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeoadaque, todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar, diga comigo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Eu, se fosse você, dizia isso, Senhor, eu vou começar a trabalhar no templo. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Sabe por quê? Ao contrário do que nós vimos ali, o céu vai se abrir, porque ali o céu se fechou. O céu vai se abrir, né? A bênção, a graça, o fluxo da bênção, do favor, da graça do Senhor vai ser derramada. O saquetel vai ser costurado, a bolsa, o fundo vai ter fundo, vai reter, né? Não vai sair por baixo, não vai entrar por cima e sair por baixo mais, vai reter, e o maior beneficiado seremos nós mesmos. No 24º dia do 6º mês do reinado, segundo ano do reinado de Dário. Pode passar? Filipenses 2,19, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam, diga comigo, os seus próprios interesses, e não... Filipenses 2:21, pois todos buscam seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus. Se nós somos servos, quanto mais, quando você é chamado para um propósito, isso não precisa muita inteligência, não sei o que você faz, qual é a sua profissão, aonde você trabalha. Se você trabalha em algum lugar, você foi contratado, e quanto mais você servir aos interesses do lugar que você foi contratado, quanto mais você servir ao interesse dos seus clientes, quanto mais você fizer necessário, mais abençoado você será. Quanto mais você buscar somente os seus interesses de forma egoísta, menos você vai crescer, menos beneficiado você será. A mesma coisa as coisas de Deus.
Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão cooperador, diga comigo, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, Paulo falando, e falando de Timóteo, Epafrodito, que hoje tem faltado pessoas assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam-no no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor, diga comigo, a causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. E quando nós falamos, nós estamos dando sequência aqui falando, gente, da capacidade não só de ofertar, mas se doar como um instrumento, alguém, servo, companheiro, alguém necessário para a obra do Senhor. É importante que a gente entenda isso. Deus quer te abençoar, sempre nós falamos sobre isso, né? Deus quer te abençoar, te prosperar, te enriquecer, para quê? Para que você simplesmente mostre para a sua família que você venceu? Para que o teu bairro veja que você prosperou, que agora você mora numa casa bonita, que você anda num carro bacana, que agora você tem um bom salário? Não. Mas para que você seja um grande instrumento na obra do Senhor. Um grande instrumento para a salvação de almas. Não só se doando você seu tempo, mas sendo ofertante, sendo um investidor da obra do Senhor, do qual o maior beneficiado é você. Você é o maior beneficiado. E sempre que nós aprendemos e vemos na Bíblia, não pense você que quando nós falamos de oferta e você é ensinado a trazer uma oferta, não pense você que a igreja é a maior beneficiada. Você é o maior beneficiado. Nós somos os maiores beneficiados quando nós fazemos. Por quê? Porque a obra, de qualquer maneira, ela é de Deus. Se Deus não puder contar comigo, Ele vai contar com outro. Se Ele não puder contar com você, Ele vai contar com outro. A obra não vai parar. Mas quando nós nos colocamos à disposição e dizemos, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, me usa, e nos colocamos verdadeiramente à disposição, Deus nos usa como um canal. E isso é o que acontece. Eu posso falar porque eu poderia mostrar aí, aqui dentro da igreja, inúmeras pessoas que deram a volta por cima e hoje são pessoas que vivem uma vida de prosperidade assim, fazendo assim, aprenderam assim, porque antes, quando vivia de forma egoísta, que não tinha compromisso com Deus, que não era dizimista, que não era ofertante, estavam no fundo do poço, perdendo tudo. E hoje são honrados, abençoados, pessoas prósperas. Passa, por favor. Recebi tudo, Filipenses 4,18, recebi tudo. E o tenho, e o que tenho, diga comigo, é mais que suficiente. Está falando de ofertas que foram levar. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito. Há quem, Provérbios 11, 24, diga comigo, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm
o que deviam dar. O que está escrito? Como se entende essa matemática, né? Como se entende essa matemática? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. O generoso, diga comigo, prosperará. Diga comigo, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Salmo 1, olha como começa os salmos. Olha como começa os salmos. O Salmo 1, diga comigo, como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios, dos ímpios. Diga comigo, não imita a conduta dos pecadores. Diga, nem se assenta na roda dos zombadores. Diga ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Diga, e nessa lei. Próximo. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo, diga comigo, o que ele faz. Tudo o que ele faz prospera. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecadores, não se assenta à roda de zombadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Tem o seu prazer na lei, prazer em praticar, prazer em colocar em prática, prazer em obedecer. Tudo o que ele fizer, prosperará. Amém? Lembre-se que tem ricos, miseráveis e pessoas que não têm tanta riqueza são altamente prósperas. O que mais, bicho? Tem pobre, vem, só pobre. Mas tem pobre, próspero. E tem pobre que é só pobre. Nada mais do que pobreza. Pobre. E tem rico, miserável, que não tem prosperidade, só tem riqueza. Não tem prosperidade alguma. Alguma. Não é o caso dos ímpios. São como a palha. Diga comigo que o vento leva. Você já viu que quantas pessoas ricas que você conhece? Cadê ele? O vento passou e levou. Era palha. Era palha. Não importa quanta riqueza tenha. Não importa quanto dinheiro tinha. O vento passou e levou, porque era palha. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Salmo 1,6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 112:1, começa assim, ó. Diga comigo, aleluia. Aleluia, diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Diga, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Aí, família abençoada, filhos, uma geração de homens íntegros, não tem que temer o futuro. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Pode passar? A luz raia nas trevas,
para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, diga comigo, não temerás más notícias. Não tem que temer más notícias, viu? Não tem que temer. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá, diga comigo, a derrota de seus adversários. Como é bom estar no Senhor, né? Sempre que se levanta um adversário, eu vou te ensinar isso, tá? Ele se levanta, ele ruge, ele brama, ele sapateia, ele esperneia, ele rosna, ele ruge. Aí permaneça firme e disse assim: daqui a um ano a gente volta a falar. Daqui a um ano a gente volta a conversar. Vamos ver daqui a um ano como você vai estar. E daqui a um ano como eu vou estar. Porque tudo no começo é festa. Né? O adversário ruge, e que agora eu vou te arrebentar, e agora eu vou acabar com você. E agora, calma. Permaneça firme no Senhor, firme na sua fé, firme no seu plantio, e daqui a um ano a gente volta a falar. Entendeu ou não? Sim ou não? É isso, não tem que temer. Não tem que temer absolutamente nada. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Você sabe que a vida do justo, a vida do verdadeiro cristão, ela é um mistério para o ímpio, né? Por quê, bispo? Porque não consegue entender o que acontece com a vida dele. Às vezes acha, não, agora ele vai cair, agora eu vou ver a coisa desandar, agora nós vamos ver ele prostrar, agora nós vamos ver. E nunca vê. A vida do verdadeiro cristão é um mistério. É um mistério. Quem está entendendo o que eu estou falando? As pessoas olham e dizem, não, agora você vai ver que agora acabou, agora não tem. Aguarda. Nós sabemos aonde refugiar, nós sabemos aonde correr, nós sabemos aonde plantar. Nós sabemos o que fazer, qual a atitude. E qual o resultado dessa atitude. E, consequentemente, o resultado é sempre resultado de vitórias. Termina. Josué 1:8, diga comigo, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, diga comigo, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Diga comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Não aparta da tua boca, não. Não aparta da tua boca. Não deixa de meditar. De dia e de noite. Não deixa de falar. Não deixa de declarar. E procure analisar que atitude eu vou tomar. Não, eu vou cumprir com o que está escrito. Eu vou ficar com o que está escrito. Não vou ficar com o que eu tenho vontade. Não vou ficar com o que as minhas emoções pedem. Eu vou fazer o que está escrito. E você vai ver os seus caminhos prosperando. Amém? Lucas 6:38, diga comigo, deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, outra tradução recalcada, diga comigo, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. É o famoso tudo que você planta é o que você colhe.
quanto mais você planta, mais você colhe. O que você dá é o que você vai colher. E em todas as áreas da vida. Em todas as áreas, como sempre ensinamos. Você planta amor, você colhe amor. Você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Você planta generosidade, você colhe generosidade. Você planta economicamente, financeiramente, você colhe financeiramente. O que você planta é o que você colhe. Amém? Eu diria para você, assim, a gente poderia pegar o primeiro versículo e dizer assim, chega de olhar para muito e colher pouco. Chega de receber salário num saco furado. Chega, é saco furado, sai por cima e sai por baixo, faz planos e nunca dá certo esses planos. Faz projetos e nunca dá certo os projetos, diz que agora vai fazer, que agora vai comprar, nunca dá certo. Por quê? Porque entra por cima e sai por baixo. E isso é fruto de um relacionamento com Deus. É fruto de parar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero ser um servo fiel, eu quero não só, meu Deus, não é só o meu financeiro, não, o meu tempo, eu quero servir no templo, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. É para parar, é amar o que é de Deus, e realmente você vê a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor sendo derramada sobre a tua vida de forma abundante.